Bom, nós vamos então para a segunda e última parte do Seminário Franco-Brasileiro, Passagens de Fronteiras e Cidades Seguras. Desta vez eu estou aqui na mesa como mediador e participam como expositores o professor Fernando Rabossi, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ, o professor Daniel Mirata, professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal Fluminense e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da UF e Sociologia. E a doutora Carolina Grilo, que concluiu o seu pós-doutorado recentemente na Fundação Getúlio Vargas, foi doutorando aqui no nosso programa e atualmente está trabalhando em São Paulo, na Universidade de São Paulo. Então, são três exposições vinculadas às fronteiras estatais, os desafios contemporâneos do controle dos mercados transnacionais de drogas. Por uma estranha coincidência, todos os participantes dessa mesa, inclusive o mediador, estiveram envolvidos numa grande pesquisa que foi concluída em 2015, uma pesquisa sobre segurança pública na fronteira, nas fronteiras do Brasil, uma pesquisa que foi financiada pelo Ministério da Justiça e que está publicada no site do Ministério da Justiça. Então, todos os que quiserem conhecer os resultados, são 4 volumes. Um volume do sumário executivo, que também saiu em edição impressa, e 3 volumes, cada um por cada arco da fronteira, o arco norte, o arco central e o arco sul. Esses estão só em edição digital, mas podem ser baixados gratuitamente no site da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Então, com base nessa e em outras experiências que cada um aqui tem de pesquisas nesse assunto, eu passo inicialmente a palavra para o professor Fernando Rabossi, que vai tratar de Cachoeira Esperança, Guajará-Mirim, recursos, escalas e transformações. Cada um terá 20 minutos com uma pequena, muito suave flexibilidade por parte do mediador. Bom, muito obrigado, Michel. É um prazer estar aqui participando do seminário. Agradeço o convite e, como temos pouco tempo, eu vou ler minha apresentação de Cachoeira Esperança, Guajará-Mirim, recursos, escalas e transformações. Depois de muito tempo trabalhando na fronteira entre Brasil e Paraguai, o convite de Michel Missi para formar parte da equipe de pesquisa do diagnóstico Segurança Pública nos municípios de fronteira para o Ministério da Justiça e a participação no projeto Dinâmicas Transfronteiriças, Mercados Ilegais e Mercadorias Políticas na Fronteira Brasileira do CNPq, também do METCU, me levaram para outras fronteiras. No final de 2015, realizei um pequeno período de trabalho de campo na fronteira com Bolívia, especificamente na cidade de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia. A minha apresentação deriva dessa experiência de pesquisa. A partir dela, pretendo apresentar algumas reflexões nesta mesa sobre fronteiras estatais, desafios contemporâneos do controle dos mercados de drogas transnacionais. Separada da cidade boliviana de Guajará-Mirim, pelo rio Mamoré, Guajará-Mirim é um ponto importante de articulação com Bolívia. O município é um nó de interligação dos circuitos atacadistas de droga rumo ao Brasil, cocaína e pasta base, e de veículos roubados no Brasil, além de ser importante mercado de contrabando e descaminho, gasolina e confecções da Bolívia e materiais de construção e gêneros alimentícios do Brasil, entre outros. As formas de organização desses mercados apresentam diferentes graus de estruturação, envolvendo atores e redes que atuam em diversas escalas, internacional, regional e local. De acordo com o censo de 2010, a população residente no município somava 41.656 pessoas, das quais 35.000 residiam na área urbana e 6.000 pessoas residiam na área rural.
A população indígena no município em 2010 era de quase 4.000 pessoas, a maioria das quais vivia na área rural. A fronteira de Brasil e Bolívia tem uma extensão de 3.368 quilômetros. Para ter uma noção, ela é um pouco maior que a fronteira dos Estados Unidos e México, que alcança 3.200 quilômetros. Quase metade está no estado de Rondônia e o resto no estado do Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A totalidade da fronteira de Rondônia com Bolívia é fluvial, estando localizada nos rios de Abuná, Madeira, Mamoré e Guaporé. Nesta apresentação, vou primeiro apresentar algumas características dos mercados ilegais em Guaxará-Mirim. Logo, vou apresentar alguns elementos históricos fundamentais para compreender o seu lugar dentro desses mercados e, por último, a partir de algumas histórias particulares da região, onde explicarei que foi Cachoeira Esperança, me interessa explorar alguns lineamentos gerais para pensar os mercados de recursos específicos da região, como a horta de coca, e a necessidade de inseri-los em uma história de longa duração que nos permita dar conta de continuidades, especificidades, diferenças e interrelações. Para muitos dos interlocutores de Guaxará-Mirim, esta é uma cidade tranquila, mas assim que a conversa continua, começam a aparecer os elementos que permitem perceber um espaço com conflitos, tensões e oportunidades abertas nos mercados ilegais. No trabalho cotidiano da polícia, além dos furtos e os roubos, o desafio é o controle do tráfico pelo rio Mamoré. Ao longo do rio, diversos portos clandestinos funcionam como locais onde embarcar veículos roubados no Brasil, carros e motos, para ser transportados à Bolívia, onde são trocados na maioria das vezes por cocaína e pasta base. Aquilo que é denominado de porto clandestino não é outra coisa que um caminho ou uma picada que chega até o rio. Também são utilizadas as praias do rio para chegar com os veículos nas embarcações. Lá, o veículo é colocado numa embarcação ou sobre duas canoas e transportado para a Bolívia. As embarcações geralmente usam motores com rabeta, extensão de hélice muito utilizada em rios pouco profundos. Poucos dias antes de eu chegar, na praia de Acácio, aquela anterior, embaixo, uma caminhoneta da primeira unidade especializada de fronteira, UNESFRON, que junta PM e Polícia Civil, interveio para evitar o transporte de uma moto que estava sendo embarcada rumo à Bolívia. Na perseguição, os policiais deixaram uma caminhonete descaracterizada que foi marcada para ser transportada por colegas daqueles que estavam tentando levar a moto. Na troca de tiros, os ladrões deixaram a caminhonete e fugiram pelo rio. Com a ajuda do corpo de bombeiros, os policiais conseguiram retirar a embarcação do rio, pois tinha começado a afundar. O evento revela duas questões, além da ousadia de tentar roubar um veículo usado por policiais. Por um lado, a facilidade para embarcar veículos e atravessar o rio. Por outro, a dificuldade para estabelecer um controle sistemático desse trânsito. A presença da ilha de Guaxará-Mirim, essa ilha grande que se vê aí, ou Isla Suárez para os bolivianos, pois ainda é um território litígio, com seus 3,3 quilômetros de comprimento na frente da cidade de Guaxará-Mirim, assim como de outras ilhas e ilhotas ao largo do rio Mamoré, impossibilita um escrutínio visual direto da costa boliviana, servindo também como ponto de apoio e esconderijo para os transportadores. Todos estes elementos tornam a passagem pelo rio uma oportunidade sempre possível e o seu controle uma ação sempre circunscrita a determinados momentos e espaços. O controle desses circuitos de trocas demanda um esforço cotidiano muito grande por parte das instituições. De acordo com João Pomba, que atua por anos no controle de drogas na região, espécie de lenda local que ficou nacionalmente conhecido ao desarmar uma quadrilha comandada por um alemão que levava cocaína para a Europa. A cocaína e a pasta base anteriormente adquirida na Bolívia era para o dinheiro vivo, mas hoje em dia tem se consolidado a troca por veículos. Segundo ele, um carro não chega a dar 2 kg de droga e uma moto rende meio quilo. O circuito drogas por veículo opera em determinada escala, pois no grande atacado são as trocas monetárias as que prevalecem e não necessariamente dinheiro vivo. Os grandes volumes, contudo, viajam no avião, acima de 300 kg. A falta de fiscalização regular na rodovia BR-425, que conecta Guaxará com Porto Velho, capital, é apontada como um dos elementos que facilita o trânsito de carros roubados e drogas. Muitos indicam a necessidade de implantar um controle da Polícia Rodoviária Federal
nessa rodovia ou no seu entroncamento com a BR-364 que conecta Acre com São Paulo. A facilidade presente na Bolívia para circular com veículos sem identificação, favorecendo a circulação de veículos sem procedência comprovada, é outro elemento muitas vezes apontado para compreender esse circuito. É comum ver veículos, especialmente motos, circularem sem placa pelas ruas de Guaxará-Mirim, a cidade boliviana do outro lado da fronteira. Existe também um tipo de transporte público, a moto, tipo tuk-tuk, como aquele que vemos lá, que supõe a transformação das motos, processo que é operado em diversas oficinas que trabalham a partir desse mercado acessível de motos. Os circuitos precisam uma base de apoio em Guaxará-Mirim para o transporte dos veículos. Contudo, eles se inserem em arranjos bem diversos que podem incluir grupos estaduais, roubo de carros em Porto Velho, interestaduais, roubo de carro em outros estados, e inclusive alguns com conexões internacionais, tal como foi revelado em julho de 2015 na Operação Nova Dimensão da Polícia Federal, que desarticulou um esquema que passava por Guaxará-Mirim, Porto Velho, Pará, Maranhão e Ceará, onde a droga, intercambiada pelos veículos, era embarcada para o exterior. Você de cocaína? Sim. Além da circulação de drogas para outros locais, também está a compra e circulação para consumo interno em Guaxará-Mirim, o qual é reconhecido como tendo aumentado ao longo das últimas décadas. A relação entre as estruturas locais de venda, apesar de não necessariamente estarem articuladas com o tráfico de drogas para outras regiões, muitas vezes é enquadrado como tráfico internacional de drogas por se abastecer de cocaína e pasta base na Bolívia. A maconha consumida localmente chega via Brasil, geralmente do Mato Grosso, originário do Paraguai. Sobre as articulações entre as escalas, o crescimento nos negócios e de distribuição em outros estados, isso supõe uma mudança não tanto de proteção como de logística, a coordenação de pessoas e movimentos. Eu acho que vou pular a resposta. Vou pular, sigo aqui. Se até aqui apresentei a visão do tráfico a partir do Rio Mamoré e do trabalho cotidiano das instituições locais de segurança, quando observado a partir dos escritórios e dos sítios de quem trabalha no atacado, a perspectiva é outra. Um negócio de grande lucratividade que produz um capital importante para a dinâmica local. Seguindo a descrição da entrevista anterior, pessoas dedicadas à logística e investimentos. Usando as palavras dos entrevistados, o traficante é o melhor cara para negociar, ele te dá crédito, tal como ele afirma, abro aspas. Aqui o tráfico tem mais de 40 anos, não estamos falando de traficantezinhos, você e eu que vamos comprar um pouco. São organizações que têm polícia federal, que têm polícia civil, que têm juiz, que têm promotor, que têm político, que têm a puta que pariu. Então você não desarma isso, você tem que saber conviver com isso. Quem vende cocaína em Guaxará-Mirim é quem compra do boliviano. É 100 quilos, 200, 500, 1000 para fora. Nós não vendemos, me traz 10 gramas. Você quer cheirar, chega, mas não pesa mais para mim. O negócio deles é outra coisa, não cheira. Não cheiram nem fumam, tomam sua cerveja. Desde essa perspectiva, o efeito que tem na dinâmica local não pode ser reduzido simplesmente às perseguições ou os tiroteios. Na descrição de um outro entrevistado, aspas, há um mercado que a cocaína também produz. Você vê o cara que não trabalha, está com sua bicicleta. Um dia passa com um pacote levando dinheiro, outro dia leva uma mensagem. Ganha R$1.000 e o cara vive. Para nós aqui em Guaxará, não perturba. Perturba mais o índio que o traficante. O índio é muito mais nocivo para nós que o traficante. Porque o índio não souberá enquadrar. O traficante sabe o lugar que ele tem. O policial sabe o lugar que ele tem. O índio não sabe o lugar que ele tem. Isso aqui não é Juárez, é Cidade Juárez, é México. É considerada uma das cidades mais violentas do mundo. O traficante não quer problemas. Isso que a gente não entende. O contraste que um dos meus interlocutores escolheu para dar conta desse caráter não cinematográfico do tráfico, tal como ele expressara em determinado momento, foi a comparação com as formas de apropriação da terra. Nas suas palavras, o negócio da terra é mais violento que o negócio da droga. De fato, as disputas por terra, grilagem, apropriação de terras públicas e disputas com movimentos camponeses têm sido umas áreas de
conflito que mais violência tem gerado na ocupação de Rondônia. Histórias são contadas envolvendo vários políticos reconhecidos, apontados como tendo vários mortos em seus haveres. O interessante aqui é que, pelo processo diferenciado de ocupação do Estado e o espaço marginal que o atual município de Guaxará-Mirim teve no processo de colonização depois da década de 70, essa dinâmica não é constitutiva das trajetórias bem-sucedidas no município. São os municípios que seguem na BR-364, aquela que conecta Acre com São Paulo, os que apresentam um histórico mais violento em termos de disputas pela terra. Se, por um lado, a grande proporção de áreas protegidas que tem o município restringe os problemas dos conflitos por terras, por outro, ele cria outro leque de oportunidades para a emergência de mercados ilegais, a exploração de recursos naturais nessas áreas, dentre eles diamantes, tantalita, ouro e madeira. O contrabando e o descaminho de produtos provenientes de Bolívia, assim como a utilização da área de livre comércio de Guaxará-Mirim como forma de aproveitamento irregular de benefícios fiscais, são outros elementos fundamentais para entender a dinâmica econômica do município. Mas vamos agora para algumas notas históricas para compreender Guaxará. A importância que Guaxará-Mirim teve no ciclo da borracha, a início do século XX, articulando territórios de extração com circuitos de escoamento e distribuição pelo território amazônico, é um dos sedimentos sobre os quais novas mercadorias regionais, como a pasta base e a cocaína, se inserem. Agora, em um universo articulado também a partir de conexões rodoviárias e aéreas, em concorrência e complementariedade com outros vários produtos, madeira, minério e diversos produtos contrabandeados. A história da ocupação do estado de Rondônia realizou-se a partir de duas questões-chave que são fundamentais para entender a dinâmica contemporânea de Guaxará. O aproveitamento de recursos naturais específicos da região, no final do século XIX e início do século XX, a borracha, e a construção de infraestrutura para sua exploração e o seu escoamento. A capital do estado, Porto Velho e Guaxará-Mirim, desenvolveram-se como cabeceiras da ferrovia Madeira-Mamoré, cuja construção realizou-se entre os anos 1907 e 1912. A construção da BR-364, anunciada em 60, construída ao longo de 2 décadas e inaugurada com seu asfalto em 84, foi um vetor de abertura e ocupação territorial fundamental. Os seus mais de 3.000 quilômetros, a BR-364 liga São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Ao longo do traçado da rodovia, desenvolveram-se diversas colônias e núcleos que hoje constituem a estrutura urbana do Estado. A partir da segunda metade do século XX, com a sucessão de corridas e febres de cassiterita, de ouro, de madeira, de esmeraldas e algumas outras, e também do processo de ocupação e colonização que caracterizou o Estado, Guaxará-Mirim passou de ser um núcleo mais dinâmico no início do século XX para se transformar em um município que parou. Como vários interlocutores falavam, a pergunta é por que Guaxará não vai para frente? Até a década de 40, Porto Velho e Guaxará-Mirim são comparáveis em termos demográficos. Na década de 50, os caminhos começam a divergir. Ela se mantém dinâmica, de qualquer forma, até mais ou menos a década de 70, com a construção da rodovia que liga Guaxará com Porto Velho, a BR-425, com a conexão aérea entre Guaxará-Mirim e Cruzeiro do Sul e Cuiabá, e com a criação de projetos de colonização. Mas esses projetos vão ir se independizando do próprio município, separando-se. Na década dos 90, os voos comerciais vão ser cancelados e uma alternativa que se constrói para o município é a criação da área livre de comércio de Guaxará-Mirim, tendo se constituído desde então como um importante local de comércio internacional com Bolívia. A construção das usinas de Santo Antônio e Xiraú, 2008 e 2016, a primeira, 2009 e 2013, a segunda, no Rio Madeira, aprofundaram a diferença entre Guaxará-Mirim e os municípios que receberam um influxo de trabalhadores e de infraestruturas para as obras. Entender a dinâmica histórica de Guaxará-Mirim é fundamental para compreender sua inserção na dinâmica de Rondônia, contemporânea, e para compreender a forma e o funcionamento dos seus mercados ilegais.
Em primeiro lugar, Guaxará-Mirim, junto com Porto Velho, eram os dois polos de ocupação e desenvolvimento no início do século XX. Quando foi criado o território federal de Guaporé, em 1943, os dois municípios que o compunham eram Guaxará-Mirim e Porto Velho. Ocupação e colonização na década de 70 e 80 significou o desmembramento desses municípios. Na configuração atual, entre os 52 municípios do estado, eles continuam sendo os maiores municípios. Contudo, a singularidade de Guaxará-Mirim é que 96,45% do seu território corresponde a áreas protegidas, parques estaduais, parques nacionais, reservas extrativistas, reservas biológicas e terras indígenas. É aqui que devemos inserir a imagem sobre os índios que víamos anteriormente. Último ponto, histórias longas. Voltar para trás. Chegando ao Guaxará-Mirim, somos recebidos pelo Guaxará-Mirim, na Bolívia. Somos recebidos pelo cartaz da Associação de Transportistas Fluviais Nicolás Soares. E entrando na cidade, nos disparamos com o busto desse senhor de bigode. Ele é Nicolás Soares Calhau, o rei de la goma, o rei da borracha. Em 1881, Nicolás se instala num barracão em Cachoeira Esperança, naquele ponto lá, e constrói se constitui no maior barão da borracha da Bolívia, chegando a ocupar 5 milhões de hectares de pastoreio, com mais de meio milhão de cabeças, 3 milhões de hectares, com mais de 1.000 estradas gomeras. Articulado internacionalmente, em 1890 se cria Soares Company na Inglaterra, com capital estrangeiro para poder financiar a expansão, com oficinas em Manaus, Belém, Zurique, Madrid e Liverpool. Nicolás Soares, de fato, é quem financia, o grupo Soares financia a Guerra do Acre. De fato, ele comanda uma coluna que libera das mãos brasileiras a cidade de Cobija, na única ação militar boliviana que deu certo. E na verdade, Cachoeira Esperança, Cachoeira é rápido, né? São os rápidos do Rio. Vai se desenvolver como esses lugares exóticos de modernidade que florescem no coração das florestas. Uma Manaus particular e em escala reduzida. Vai para onde? Esse caixa, onde, digamos, no final do século XIX, início do século XX, conta com ferrocarril próprio, hospital, casa de funcionários, teatro. Tudo isso baseia-se no controle da circulação, volta para trás, no controle da circulação. Cachoeira Esperança está localizado num rápido no rio Madre de Dios, que é um rio que vem desde Cusco, que baixa de Peru e que vai desaguar no rio Madeira, quando se junta com o rio Beni, do qual toda a produção de borracha da região é escoada para o Amazonas. Esse lugar é estratégico, porque toda a borracha tem que passar por lá. Desde lá, além do controle da circulação, tem uma estratégia capitalizada internacionalmente a partir da incorporação dos barracões fracassados, assumindo a dívida dos outros, com uma competência forte com outros barões da goma, da borracha, os senhores da borracha, entre os quais aparecem relações entre eles de concorrência e de complementariedade, tais como Bacadias, uma figura central no norte da Bolívia, quem vai morrer junto com um dos grandes barões, um dos senhores da borracha do Peru, que é o Carlos Fermín Fitzcarraldo, o Fitzcarraldo do filme de Werner Herzog. Tudo isso nos remete a quê? A um recurso natural local específico da região, internacionalizado, cuja exploração se organiza a partir da capitalização interna e externa, que configura as relações locais, populações indígenas, ribeirinhas,
a partir de regimes de exploração da mão de obra intensos e radicais, mas a partir de uma logística muito específica, que articula escalas, governos, cônsules, o irmão, por exemplo, do Nicolás é cônsul na Inglaterra, e guerras também. Aquilo que antes era outras mercadorias, a cinchona, por exemplo, que é fundamental na configuração para as redes que vão explorar a borracha, que é o produto que, digamos, o vegetal que produz a quinina para a malária, vai ser depois, acima dessas redes, vai se constituir a exploração da borracha, que, bom, está na base de toda essa economia gigantesca que articula todos esses territórios, né? Depois da queda da Casa Soares, com o empório de seringa, os negócios familiares se concentram na produção do gado, no comércio e em finanças. No espaço dessas fazendas, na localidade de Santa Ana, nasceu em 1932 Roberto Soares Gomes, sobrinho bisneto de Nicolás Soares Calhau. Roberto se tornaria outro rei famoso na Bolívia, não da goma, mas da coca. Ele organizou a exportação de pasta base da Bolívia à Colômbia desde meados de 1970, primeiro com o cártel de Medellín e depois diretamente com Pablo Escobar Gaviria. Em 1980 financiou o golpe militar de Luiz García Mesa e vai ser famoso por uma carta a Reagan, onde promete apresentar-se para ficar preso nos Estados Unidos quando o filho dele é preso lá, e pagando a dívida externa boliviana. Em 1988 é sentenciado e morre em 2000. A conexão genealógica entre o rei da goma e o rei da coca, que conheci em Guaxará-Mirim, simplesmente sublinha uma questão que perseguia estando em Rondônia e no Beni, que para compreender os mercados ilegais de hoje em dia e o seu controle, ou melhor, sua regulação, temos que ampliar o campo de nossas referências para encaixar os elementos que vão aparecendo no campo. Por exemplo, os hóspedes peruanos do hotel onde parei, comerciantes de lá fazendo negócios sem mercadoria à vista. As conexões com as cidades bolivianas, o lugar, por exemplo, que tem a importância de Ribeira Alta, no Beni, no cenário de negócios de Guaxará-Mirim, assim como as conexões com outras cidades brasileiras, os grupos locais, os alvoroços discursos contra qualquer agência indígena, ribeirinha, camponesa, que permita a esses atores se inserirem autonomamente nesses mercados, porque eles também se inserem nesses mercados. Em certa medida, devemos fazer uma histórias vegetais da cinchona, da seringa, da coca, histórias minerais do ouro, cassiterita, esmeraldas, tantalita, para entender as articulações regionais, locais, regionais e transnacionais, nas quais, na comparação, a ilegalidade aparece como um dispositivo fundamental na estruturação do mercado da coca, organizando o cotidiano de espaços como o Guaxará-Mirim, como veíamos no início, mas que opera na sedimentação de estruturas de produção e circulação anteriores, as quais são fundamentais para compreender as dinâmicas contemporâneas desses mercados. E aí, as histórias da terra, de apropriação e de lutas e disputas sobre ela, de investimento na atividades, especialmente na agropecuária, e de garantia para a circulação, além dos rios, as rodovias, como os passos de pouso. E aí também os mecanismos de conversão política do capital econômico e social, antes embaixadores, plenipotenciários em Londres, hoje prefeitos, deputados e governadores. Aí também os mecanismos financeiros de circulação de capital e de investimentos. Por último, aprendemos as histórias de fronteira a partir das determinações internas, nacionais e estaduais, expansão, migrações, consolidação do Estado, ciclos econômicos locais. Mas quando começamos a entrar nas histórias vividas naqueles espaços, nos encontramos com histórias articuladas que conectam um lado ao outro do limite. Histórias que, por se desenvolver acima de uma realidade ou ficção legal, estatal e burocrática, no final das contas, as fronteiras, enquanto limites estatais, são objetos dessa natureza, ela é parte fundamental das histórias dessas regiões. Muito bem. Dentro da hora. Vamos então
Então, professor Daniel Irata, da Universidade Federal Fluminense, Mercados Ilícitos e Segurança Pública. Vamos abrir a caixa preta? Boa noite a todos e a todas. Obrigado ao Michel e ao Daniel pelo convite. Eu vou apresentar hoje um trabalho que, na verdade, é um exercício mais ou menos informado, que não vai muito na linha do que eu ando fazendo nos últimos anos, ou seja, um trabalho sobre mercados ilegais, mas é uma coisa que vem me interessando cada vez mais e nos últimos anos, pelo menos nos últimos 2 anos, tentando elaborar de forma mais ou menos acabada. Enfim, é uma coisa que teve início com a pesquisa sobre as fronteiras, que o Michel fez referência agora, que nós todos participamos e que para mim foi bastante importante, não só para a circulação que a gente teve pelo país, enfim, conhecer um pouco esses lugares que normalmente a gente não circula, mas também para conhecer também as políticas que são conduzidas nesses locais, né? Um pouco sobre isso que eu vou falar hoje aqui com vocês. Um pouco pensar as políticas de fronteira de um ponto de vista mais ou menos preciso, que tem a ver com as políticas de segurança pública para as fronteiras e especificamente onde elas tocam com os mercados ilegais. Para ser mais preciso ainda, o que eu estou tentando construir é um entendimento sobre a forma de quantificação dessas políticas, ou seja, pensando um pouco aqui o conceito do Alain de Rosière, ou seja, como é que a gente traduz em números as palavras, né? Então, todo o investimento que se faz para colocar de pé essas políticas, né? Formas de classificação, de categorização, de construção de parâmetros estatísticos, ou seja, como que isso vai se formalizar em gráficos, tabelas e mapas. Eu vou trabalhar basicamente com os mapas porque são eles que, digamos, desde o início da problematização das fronteiras, né, como uma questão do Estado brasileiro, eles vão orientar um pouco as ações sobre esses espaços, né? Então, enfim, um pouco a ideia é pensar, por isso que a pergunta, né, vamos abrir a caixa preta, é um pouco pensar, qualificar um pouco essa informação, porque, enfim, afinal de contas, é esse tipo de informação que vai criar os pontos de apoio para as políticas, né? Que vai tornar as políticas coerentes, que vão estruturar as políticas. É um pouco por aí que eu estou tentando um pouco abrir essa caixa preta, né? Ou seja, das categorizações, das classificações e das quantificações de forma mais ampla, né? Esse é o ponto da apresentação. Antes, eu queria só ler rapidamente aqui uma das principais conclusões do nosso sumário executivo que o Michel fez referência, que diz respeito justamente a esse ponto específico que eu vou tratar a partir das quantificações, mas enfim, né, falando das nossas conclusões. Talvez seja o primeiro ou o segundo parágrafo do relatório, que diz: a relação entre mercados ilegais e os problemas de segurança pública, ou seja, de fato a gente estava falando basicamente do tráfico de drogas, e particularmente de cocaína, e a questão da letalidade, né? Não é possível, não há correlação comprovável ou relação direta entre a maior ou menor circulação de mercadorias ilícitas no município de fronteira e os principais indicadores de segurança pública. Foi assim que a gente abriu o nosso sumário executivo. Isso me parece bastante importante porque há efetivamente um senso comum, que é um senso comum jornalístico e estatal, que diz justamente o contrário. As fronteiras são especialmente perigosas,
que os problemas de segurança pública das grandes cidades vêm das fronteiras e que esse perigo se constrói numa associação com os mercados. Então tem inclusive uma categoria que que tem uma história, que é a categoria de ilícitos transfronteiriços, que um pouco organiza essa relação entre os problemas de segurança pública e a presença dos mercados. O que a gente identificou na pesquisa é que, em grande parte, né, há municípios, uma grande parte dos municípios de fronteira, onde circula, por vezes, muita cocaína, muita maconha. Cocaína ali é a pasta base, né, basicamente. Não foi possível, justamente, indicar essa correlação com os problemas de segurança pública. O Fernando reforçou isso agora, né, para o caso de Guajará-Mirim. Quer dizer, o problema, digamos, dos conflitos violentos ali está mais associado à questão da terra do que exatamente da estruturação do mercado de cocaína, ainda que passe muita cocaína ali. Esse é o ponto. Então, primeiro, para a gente pensar como é que eu vou fazer a minha exposição. Primeiro, tem uma questão que é, digamos, conceitual e cognitiva e técnica, que é como é que a gente pensa as fronteiras. Grande parte dessas categorias políticas e cognitivas são fruto do trabalho dos geógrafos, são eles que se ocuparam primeiro do trabalho sobre a questão das fronteiras. Então, eles que criaram as categorias através das quais o governo brasileiro, o Estado brasileiro, né, se apoia para pensar as fronteiras como objeto de intervenção. Então, tem vários conceitos operacionais que a gente teve que se alfabetizar para começar a trabalhar isso. Então, por exemplo, cidades lindeiras, cidades gêmeas, os arcos, né, arco sul, arco central, arco norte, as faixas de fronteira, a linha de fronteira, que são todos conceitos geográficos, né, enfim, que vão identificar e vão operacionalizar as formas de atuação do Estado aqui. Isso é um mapa que sempre aparece. Em qualquer relatório do Estado brasileiro, esse mapa disso aqui vai aparecer, porque ele dá conta mais ou menos de todos os conceitos, né? A faixa de fronteira, que são 150 quilômetros da linha de fronteira em relação ao interior, é isso que é fronteira. As cidades lindeiras, que se localizam nas linhas, as cidades gêmeas, que são aquelas que são conurbadas com as cidades do outro lado, os arcos, enfim, todas essas categorias. Ocorre que uma das coisas que chamou a atenção da gente sobre esse ponto, uma primeira questão, né, é que, isso Michel falou diversas vezes, né, que a maior parte das vezes, quando a gente pensa, na maior parte das cidades, quando a gente pensa as dinâmicas de segurança pública dessas cidadezinhas de fronteira, são cidades normalmente entre 5, 10, 20 mil habitantes, a gente não encontra especificidade pelo fato de elas estarem na fronteira quando a gente pensa elas em relação a outras cidades do interior do Brasil. Ao mesmo tempo, nessa maneira de conceber as fronteiras, toda, digamos, a fronteira marítima do Brasil está excluída. E portos, aeroportos, tudo isso está excluído como área fronteiriça também. Porque é um conceito geográfico, não é um conceito sociológico de fronteira, tá certo? Ou antropológico. Então, isso agora, o fato das categorias serem criadas dessa maneira, elas criam uma espécie de um raciocínio circular em que a objetivação do objeto ele justifica ao mesmo tempo o objeto. Então, várias vezes a gente perguntou por que é importante pensar essas 548 cidades, municípios que estão aqui na cidade de fronteira? Porque elas estão na fronteira. Por que elas estão na fronteira? Porque são essa faixa de 150 quilômetros. Então, é uma coisa mais ou menos circular, em que você cria o objeto e ao mesmo tempo você operacionaliza suas práticas a partir desse objeto que é criado. Tá certo? Claro que, digamos, em alguma medida, a proximidade espacial dessas cidades com outros países, com outras cidades, né, enfim, ela produz dinâmicas culturais, sociais, políticas, econômicas que são próprias. Mas a questão não é exatamente essa. A questão é problematizar as categorias que foram criadas para a gestão pública na construção das nossas questões. Não tomar isso como um dado, ou seja, tornar isso como objeto de pesquisa. É um pouco isso que eu estou tentando abrir como questão. Então, por exemplo, uma coisa que é bastante significativa disso
quando a gente recebeu, a gente fez o convênio, então recebeu, a gente recebeu também uma indicação das cidades, era uma listagem que o governo passou para a gente, das cidades que a gente deveria prestar atenção, né? E ao fim e ao cabo da pesquisa, quando a gente faz toda a pesquisa e organiza os parâmetros analíticos que eles estavam querendo dessa maneira, ou seja, quando os mapas foram feitos, as cidades que aparecem como cidades problemáticas, as exceções a essa regra geral da não correlação de mercados, eram as cidades que eles haviam indicado. Então a questão é, para que fazer a pesquisa? Para que fazer pesquisa? Se você já sabia de antemão aonde que você tinha que intervir. Essas são coisas que a gente foi problematizando ao longo da pesquisa, que está no relatório, a gente tentando desdobrar um pouco isso. Mas com isso eu não estou querendo dizer, evidentemente, que são questões, não é questão de entrar no jogo do verdadeiro e de falso, mas entender como é que essas políticas elas também vão construindo o mundo a partir da sua própria formatação. Então, para tornar isso um pouco mais claro, isso aqui eu não vou usar hoje. Isso. Vou me concentrar nos mapas. E aí eu vou ter uma atenção ao Arco Norte, que foi onde eu trabalhei mais especificamente, né? A parte da região norte do país, à exceção de Rondônia. Problemas de segurança pública. Então, bom, não vou me deter muito nisso, mas são os homicídios, né? O grande indicador. Então, como todo mapa desse tipo, as partezinhas mais vermelhas, elas são onde estão os problemas, as partezinhas mais claras, onde tem menos problemas. Então, a gente vai vendo que pode ir passando homicídios no Arco Norte, aqui, só para vocês terem ideia, esse aqui é Tabatinga, que na verdade aqui, não aleatoriamente, mas prestem atenção sempre que aqui é sempre vermelho, Tabatinga, homicídios, dá para ir passando. Não, volta. É que eu tinha separado no outro PowerPoint. Assim, tem vários indicadores que são de segurança pública, mas também socioeconômico-demográficos, que vão colocar sempre nesses mesmos lugares os pontinhos vermelhos. Os pontinhos vermelhos são todos coincidentes nos indicadores de segurança, mas também nos indicadores socioeconômicos, demográficos, etc. Bom, então isso aqui, digamos, da maneira como eu estou pensando, são os lugares onde a gente entende que tem problemas de segurança pública. Então aí tem uma primeira parte da equação, lugares problemáticos. Aí você tem um segundo ponto que são, aí sim pode passar, são as rotas. Esse é um outro mapa que, vejam, ele é de 2002, mas ele é sempre retomado também, talvez alguns de vocês já tenham visto esse mapa, é um mapa que também sempre é retomado quando se fala das rotas do narcotráfico no Brasil. É um mapa que reiteradamente ele aparece nos relatórios. Isso aqui é um trabalho de 2002, mas desde de 2000 são mais ou menos esses caminhos que são os caminhos identificados ali como os caminhos da droga. Então a gente vê, enfim, Manaus é um pouco o epicentro do tráfico de cocaína do país, e depois você tem rotas que vão em direção sudeste e outras que vão em direção nordeste ali, de forma mais evidente. Aí é uma parte da caixa preta que eu queria abrir particularmente, não vai entrar na caixa preta dos homicídios, mas na caixa preta das rotas. Isso me interessa particularmente. Por quê? Como é que um mapa como esse é construído? Essa é a questão. Que dados que se utiliza para usar para se construir esse mapa? Então, você vai atrás, ou seja, é uma questão bastante prosaica, quase básica, né? Enfim, que é como identificamos mercados que não querem ser identificados. É uma questão, enfim, a ser descoberta, né? Enfim, como é que a gente sabe que eles estão passando por esses caminhos? Bom, aí a gente vai para as fontes que foram usadas para a construção das cidades. E uma das grandes fontes utilizadas aqui são os dados da ONU-DC, né, do escritório da ONU, responsável pela questão das drogas. E a ONU-DC, só um rápido parênteses, que é uma coisa particularmente interessante, é uma instituição bastante interessante, porque, digamos, ela tem três frentes. Ela tem um trabalho normativo, né, que tem a ver com as convenções, a gente está falando da Convenção
Tratado de Palermo, enfim, você tem Convenção Única dos Entorpecentes de 61, protocolo feito em 72, a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 71, a Convenção sobre Tráfico Ilícito de Entorpecentes de 88. 5 minutos, mas eu consigo. Então não vou detalhar o NDC. Enfim, eu queria dizer, ela tem um trabalho normativo que faz com que os países signatários assumam, né, os seus princípios desses tratados, mas ela também é uma instituição de pesquisa e análise, porque ela produz relatórios anuais, né, que é o que eu queria me concentrar, não vou falar tanto, e ela oferece assistência técnica também, de cunho legislativo, mas também nos programas, que é a parte mais operativa do NDC. Ou seja, é uma instituição que procura, ao mesmo tempo, descrever como funcionam esses mercados e prescrever soluções de combate a esses mercados. É uma coisa que não é, digamos, específica dela, mas é uma dessas instituições que, portanto, governa o controle dos mercados. Como que esses dados do NDC são produzidos? Esse é o ponto importante. Você tem, os governos são signatários, eles enviam anualmente o Annual Report Questionnaire, que é um questionário, né, preenchido pelos governos, e aí você tem avaliações do preenchimento desse questionário feito dos países que enviaram esse questionário. No caso da Colômbia e do Peru, são considerados parciais, porque eles têm um ranking, né, de preenchimento desses formulários. No caso do Brasil, por isso que eu vou me concentrar aqui, porque a gente vai dizer, bom, a Colômbia e o Peru não preenche direito. Bom, o Brasil é considerado substancial, ou seja, um país que preenche bem. Então, por favor, próximo mapa. Eu fiz esse gráfico com os dados da UNODC, tá certo? Então, e aí, o que é interessante vai para o segundo, para o próximo. Aqui são dados, inclusive esse aqui foi produzido pelo professor Michel Miss, é um dado de apreensão de cocaína da Polícia Federal. Se vocês olharem bem, não vai dar tempo porque meu tempo já está acabando, mas se vocês olharem bem, as curvas elas são volta outro mapa, elas são exatamente as mesmas. 2004 abaixa, sobe em 2006, desce em 2008, sobe até 2010 e desce em 2012. Aqui desce, como o Michel observou, por causa da greve da Polícia Federal. Bom, o que isso indica? Estou indicando, eu acho que quem preencheu esses dados foi a Polícia Federal. A Polícia Federal preencheu o Annual Report Questionnaire. Ou seja, não teve um trabalho com as polícias estaduais, com os batalhões especializados, com a Polícia Civil. Ou seja, alguém lá em Brasília mandou, isso é digamos, um chute da minha parte, mas essas tabelas elas são exatamente as mesmas, são as mesmas. Então me parece que o que a UNODC está considerando é que os dados de apreensão, os dados sobre mercados ilegais brasileiros, eles podem se basear nos dados de apreensão da Polícia Federal. Bom, a primeira questão, que é, quando a gente começa, né, na iniciação científica, aprender um pouquinho sobre essas coisas, a gente sabe, né, enfim, que os dados de apreensão da Polícia Federal, os dados de apreensão são dados da atividade policial, não são exatamente dados de mercado. A UNODC ela considera essas duas coisas iguais. Mas assim, o segundo ponto de interesse meu aqui é que se a gente vai atrás de como a Polícia Federal identifica esses mercados, a gente vai perceber que a Polícia Federal ela não usa os dados de apreensão para pensar exatamente, evidentemente, né? Não usa os dados de apreensão para pensar nos mercados. Então, como que a Polícia Federal identifica esses mercados? Eu não vou ter tempo de explicar, mas eu posso passar os slides rapidamente. Aqui tem uma das coisas que são as apreensões de cocaína cruzadas com os de precursores químicos. Depois, uma outra coisa bastante importante é o projeto PEQI da Polícia Federal, que é alguma coisa desenvolvida no Instituto Nacional de Criminalística em Brasília, que atua nas amostras de apreensão da cocaína brasileira, e usando esses dois equipamentos, que não vai dar tempo de eu explicar, eles vão identificar quais tipos de precursores foram utilizados para o beneficiamento ou refino da cocaína. Então é muito interessante porque, estabelecendo padrões de substâncias que foram usadas para o refino, ou seja, uma coisa molecular, eles conseguem identificar grandes rotas internacionais. É uma coisa bastante interessante. Não dá para eu juro só mais 2 minutinhos, Michel. Então. Mas isso é só para marcar o seguinte: a Polícia Federal ela não pensa a organização das rotas a partir dos dados de apreensão,
Mas a UNODC, elas utilizam os dados de apreensão da Polícia Federal para guiar políticas e pressionar o Estado brasileiro e dizer que está aumentando isso, aquilo no Brasil. Vocês estão entendendo? Bom, a questão é, quando a gente sobrepõe, né, as rotas com os problemas de segurança pública, a gente chega nas áreas críticas. Então, de novo, os geógrafos voltando para a cena. As áreas críticas, elas são o quê? Vê se tem um outro. Não. Para frente, só mais um slide. A questão basicamente é essa. Problemas de segurança, desculpa a simplicidade do conceito. Problemas de segurança pública, mais as rotas, você chega nas áreas críticas. Áreas críticas, o que significa? Significa regiões, lugares onde você tem problemas e que, portanto, onde você tem que atuar. São as áreas críticas, né? Volta para as áreas críticas. Só que aí eu vou mostrar o meu último mapa, é um minuto só, Michel. O meu último mapa tem a ver com coisas produzidas por eles também, que são os mapas de densidade institucional. Esses são os meus dados preferidos. Separei alguns dados de densidade institucional, não dá para explicar direito os dados pelo meu tempo, mas é só para mostrar que, coincidentemente, os lugares onde a gente tem maior densidade institucional são os mesmos lugares das áreas críticas. São os lugares vermelhinhos que a gente viu os dados de homicídio, onde passa, ou seja, há uma sobreposição total entre problemas de segurança pública, rotas e áreas críticas e densidade institucional. Eu coloquei alguns, a gente tem centenas de dados, dezenas desses, vai passando militares, pode passar, né? Forças Armadas, Polícia Federal, tem lá em Tabatinga, que era bem vermelhinho, vocês estão vendo que tem lá todas as instituições estão presentes. Bom, aí para eu encerrar, e aí eu paro, tentando interpretando um pouco esse conjunto de dados, eu poderia dizer o seguinte: primeiro, os dados coletados por essas instituições que estão mais presentes são de melhor qualidade do que onde as instituições não estão presentes, tá certo? Por isso que aparecem os problemas de segurança pública, pode dizer isso, de um lado. A segunda hipótese é que a gente poderia incluir, digamos, na equação, a densidade institucional como parte da questão que a gente tem que entender para integrar aos problemas de segurança pública as rotas de droga. A tentativa de fazer isso, e aí eu precisaria de muito mais tempo, por exemplo, para fazer uma apresentação, no caso, sobre Tabatinga, sobre algum desses pontos específicos, seria como é que essas três variáveis, digamos, incluindo a densidade institucional, elas vão produzir os problemas que terem que ser resolvidos nesses lugares, e como é que as instituições de segurança pública elas fazem parte do problema a ser compreendido. Enfim, eu já estourei o tempo, então não vou fazer as conclusões, eu deixo elas para a nossa discussão, mas a tentativa então é um pouco essa, né, de abrir essa caixa preta dos dados, dos mapas, das formalizações, das quantificações, para que a gente possa ter uma discussão um pouco mais qualificada sobre as relações que a gente tenta estabelecer nessa área de fronteiras, especificamente no que diz respeito à relação entre segurança pública e mercados. Obrigado. Encerrando essa última sessão do seminário, a professora Carolina Grilo, que vai falar sobre tráfico de drogas e poder paralelo, uma sociopoética de guerra e paz. Olá, boa noite. Agora sim. Eu queria primeiro agradecer vocês estarem aqui essa hora, agradecer o Daniel e o Michel pelo convite para participar dessa mesa. Eu, na verdade, não vou apresentar uma pesquisa, eu mais sim levantar algumas questões que surgiram a partir da experiência em diferentes pesquisas, inclusive a minha tese de doutorado sobre tráfico e roubo no Rio de Janeiro e a participação na pesquisa das fronteiras, mas também surgiram, enfim, questões que surgiram do debate com outros pesquisadores, em especial com o Daniel, com quem eu escrevi um artigo que foi publicado há pouco tempo, e na verdade as ideias que estão aqui, elas foram retiradas
de um outro artigo que a gente está escrevendo junto e a gente nunca vai conseguir publicar porque a gente não entra em consenso. Então é bom porque eu posso estar lá sozinha, aí eu incluo as coisas que ele quer tirar. Mas, enfim, é mais no sentido de apontar alguns caminhos de investigação que a gente tem seguido. É mais uma discussão teórica propriamente do que empírica, né? Mas sempre com embasamento empírico. E reflete um pouco sobre essa discussão em torno da categoria guerra, né? Essa noção de guerra que está no topo do debate atual, principalmente, né? Enfim, tem crescido esse debate em torno do uso da categoria de guerra para servir a situação de segurança pública no país, em especial do Rio de Janeiro, né? Teve recentemente o episódio do editorial do Extra, o jornal Extra criou um editorial de guerra para falar sobre, enfim, crimes comuns violentos na cidade. Recentemente teve a questão da guerra pelo controle do tráfico na Rocinha, então esse tema está em voga, mas na verdade a gente já vinha refletindo sobre ele desde muito antes, porque foi uma discussão que se impôs para a gente desde o ano passado, porque a gente estava trabalhando com uma comparação, né, do crime e gestão da ordem no Rio de Janeiro e São Paulo, quando de repente estourou uma suposta guerra entre o Comando Vermelho, a facção aqui do Rio de Janeiro, e o PCC, o primeiro comando da capital, que é o comando hegemônico lá em São Paulo. Então, assim, desde meados, né, de 2016, a imprensa tem noticiado essa ruptura de aliança entre o CV e o PCC, que eram, supostamente, né, enfim, pelo menos o que a gente sabia do nosso campo, que eles eram de uma aliança já há bastante tempo, desde o surgimento do PCC. Isso desencadeou uma suposta guerra, né, supostamente fundada na disputa por rotas do tráfico internacional. Esse é o argumento da imprensa. Ainda tem muito trabalho de campo pela frente até que a gente possa, né, ultrapassar essas especulações e formular algumas explicações com fundamentação empírica, né. Enquanto isso, que a gente começou a tentar fazer com esse artigo, enfim, aprofundar uma reflexão sobre a natureza desses comandos ou facções, se baseando em algumas pesquisas que já existem e para as quais a gente contribuiu. Enfim, aí uma série de questões que surgem, né? Enfim, se o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital são organizações do mesmo tipo, como cada um desses comandos se organizam, em que consistem as suas associações, em que medida eles se assemelham ou diferem, quais os mercados que oferecem as bases materiais para sua reprodução e o que está em disputa quando eles entram de guerra, em guerra, né? São as rotas comerciais do tráfico internacional mesmo ou não? E se é mesmo possível falar em guerra. O que tem sido considerado pela imprensa, né, como estopim da ruptura da aliança, dessa aliança, foi o assassinato do empresário, do narcotraficante Jorge Rafat Tumani, que era conhecido como o Rei da Fronteira. Ele foi morto em junho de 2016 na cidade paraguaia de Pedro Juan Cabaleiro, que faz fronteira, né, está na fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Pouco tempo depois da morte do Rafat, cuja responsabilidade foi atribuída ao PCC, algo que pode ser contestado, por exemplo, nos meus dados de campo, aparece gente atribuindo a gente do Comando Vermelho a responsabilidade por essa morte, então a gente não sabe, né? Mas logo depois surgiram esses rumores, né, da emergência de uma guerra entre CV e PCC, que, enfim, alarmando as autoridades de diversos estados brasileiros. Como eram facções que compartilhavam o convívio prisional em diversos estados, né, esses estados tiveram que, com medo, né, da iminência de rebeliões em presídios, tiveram que prontamente providenciar transferência de presos, né, para evitar massacres. Mesmo assim, logo no início de 2017, né, teve rebeliões e chacinas em presídios no estado do Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte, né, ou seja, região norte e nordeste do país, sobre as quais especula-se haver ligações ainda não devidamente esclarecidas com esse conflito entre CV e PCC, embora envolvesse outras facções, como o Sindicato do Crime, no caso do Rio Grande do Norte, ou a Família do Norte, no caso do Amazonas, enfim. Paralelamente, nas favelas do Rio de Janeiro, circula a informação de que o PCC teria se aliado à facção carioca Amigos dos Amigos, que é o principal oponente do CV, e que estaria fornecendo homens e armas para acirrar as disputas locais. Homens eu duvido muito, mas ok, esse é o discurso, é o rumor que paira, né? E esses muitos rumores, hipóteses, né, que ficam circundando essa quebra de aliança, enfim, é muito cedo ainda para esclarecer, para compreender
para verificar, né, essas hipóteses que estão surgindo e principalmente entender quais são as ligações, qual a natureza das ligações entre esses conflitos que são deflagrados em regiões tão distantes, né, na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, na região norte, nordeste, Rio de Janeiro. A imprensa, ou seja, como é que a gente conecta disputas por rotas comerciais na fronteira, né, pelo controle de espaço prisional, que é outra coisa, no Nordeste e no Norte, com o mercado de venda varejista no Rio de Janeiro. São dimensões completamente distintas dos mercados criminais. Então, a imprensa, ela baseia-se principalmente em informações policiais, ela tende a amarrar as pontas desse cenário pelo recurso à imagem autoexplicativa de crime organizado, que sintetiza uma série de noções de senso comum a respeito dos funcionamentos dos mercados ilegais, né? E a percepção de que há de fato uma guerra ao crime e entre os comandos do crime, ela vai também repousar em grande medida sobre a imagem do poder paralelo, segundo a qual os grupos do crime organizado reivindicam por meio das armas o monopólio da violência em determinados territórios. Essa imagem ela vai encontrar os seus exemplos no controle armado de territórios exercido pelos traficantes cariocas, na capacidade mas também na capacidade de articulação interterritorial de rebeliões e agitações simultâneas, que foi demonstrada pelo PCC em São Paulo, né? Mas também, nos dois casos, se ampara nos dispositivos de resolução de conflito que a imprensa costuma denominar como tribunais, sobre os quais existe uma vasta bibliografia na nossa área. Essas manifestações do poder paralelo reforçam a percepção generalizada de que os comandos seriam grupos do crime organizado, de mesmo tipo, coesos e hierarquicamente estruturados, competindo entre si pelo controle do mercado ilegal de drogas em regiões diversas do país. Né? E é aí que vai se basear as narrativas de aliança, ruptura e rivalidade. E foi assim que os comandos apareceram representados, né, nas entrevistas realizadas com os agentes das instituições de segurança pública, né, entrevistados durante a pesquisa das fronteiras. Era curioso, eu fiz campo particularmente, né, eu trabalhei com os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. Então, eu fui só para Foz do Iguaçu, Ponta Porã, Dourados, mas eu ouvi assim, todas as entrevistas de todas as cidades no Mato Grosso do Sul, né? Então, as menções à presença e à ausência do PCC nessas regiões que são muito distantes das prisões ou das favelas onde eles emergiram, elas reproduziam a percepção desses coletivos enquanto há entidades abstratas, fetichizadas, simultaneamente fantasmagóricas e personificadas. Por exemplo, né, assim como o Estado, o mercado, Deus. Então, o que se expressava em enunciados como, por exemplo, eu chegar no Mato Grosso do Sul, né, chegar em Ponta Porã e falar, não, o PCC já sabe que vocês estão aqui. Então, enfim, nas entrevistas com, por exemplo, alguns policiais federais, nas entrevistas que eu ouvi, eles reclamavam que eles não paravam de prender mulas, que eles só prendiam pequenos traficantes e que essas mulas não paravam de se prejudicar. Eles acreditavam que precisariam prender as cabeças dessas organizações para acabar com o tráfico. E eu cá com os meus botões pensando, será que ele não percebe o quanto esse tráfico é rizomático, por isso que ele prende as mulas, né? Como é que ele acha que vai prender uma cabeça, né, um modelo árvore, enfim. E a bibliografia enfim, essa percepção dos comandos, ela contraria todo o saber acumulado sobre eles a partir das pesquisas realizadas sobre o mercado varejista no Rio e São Paulo, nas quais a horizontalidade e o aspecto de rede dessas organizações foram sempre sistematicamente exaltados, né? Tem a bibliografia do Rio de Janeiro, ela concorda, por exemplo, como pontua Michel Misse, de que os comandos se constituem enquanto redes horizontais de proteção mútua voltada para a articulação da defesa de suas áreas de atuação comercial, de que a hierarquia ela concerne apenas a articulação local do varejo de drogas, que não há liderança acima dos donos de morro, né? Com relação a São Paulo, trabalho, por exemplo, da Karina Biondi, que vai refletir sobre a adição do princípio da igualdade no PCC, descrever o sistema organizacional, né, do PCC pela articulação, pela circulação das posições políticas entre os irmãos. Tem o Daniel Irata, Vera Teles, enfatizando que o PCC se organiza de maneira mais porosa, mais modular e não modelada do que se supõe. Enfim, tem um consenso bibliográfico sobre essa capilaridade, né, do tráfico. E de que, além de não ter coesão e rigidez hierárquica habitualmente atribuídas aos comandos, que as facções cariocas e o PCC também, isso é algo que a gente constatou no nosso artigo, que elas se organizam de modo bastante distinto.
como, enfim, não tem como entrar na nossa discussão, mas, por exemplo, a figura do dono do morro, que vai ocupar o topo da hierarquia do varejo local de drogas no Rio de Janeiro, enfim, que vai demarcar o limite a partir da qual as alianças mobilizadas deixam de ser verticais para virarem horizontais, né? Essa figura não existe em São Paulo, onde tampouco existe uma correspondência entre as hierarquias empresariais da venda de drogas e as hierarquias políticas do comando. Por exemplo, São Paulo, o PCC não é uma facção do tráfico de drogas, como no Rio de Janeiro, onde o tráfico assume essa posição central, em torno da qual se giram todas as outras atividades criminosas. Ou seja, lá não é dizer que o tráfico não seja uma importante fonte de renda, uma base material de reprodução do PCC, mas não é o centro e a organização política do PCC não se estrutura, não corresponde à hierarquia da venda de drogas, né? Então, e a gente também, enfim, leva em consideração a questão de que, porque muitas vezes o modelo de gestão dos territórios adotados pelos traficantes do Rio de Janeiro, que é um modelo que oferece, de fato, uma série de elementos para sustentar, né, a produção de analogias estatais que dão forma a essa imagem do poder paralelo, esse modelo a gente também verificou que não existe, esse modelo de controle territorial em São Paulo, né? Agora, com relação ao Rio, é bem verdade que a firma local do tráfico em favelas, ela reivindica de alguma maneira o monopólio da violência dentro de um espaço físico determinado, né, por fronteiras que vão ser estabelecidas, né, enfim, por uma gestão militar do território, por disputas armadas, né, e ela busca estabilizar essas relações de poder pelo exercício da vigilância e punição. Mas, como Michel enfatizou, Antônio Rafael enfatizou, a existência desse, né, do tráfico sobre esses moldes, ela resulta justamente em relações de confronto, negociação das mercadorias políticas, enfim, que são mantidas com a polícia e por isso são melhores imaginadas como um poder tangencial do que paralelo. Uma observação que também vale para São Paulo, né, onde o Daniel e a Vera enfatizaram a questão da porosidade entre o legal, o ilegal, o informal e o ilícito, enfim, pensando numa gestão de uma ordem em disputa. Tendo em vista isso, essa diferença, principalmente a questão territorial, né, de observar que não existe o mesmo modelo de exercício de poder observado nas favelas cariocas, isso não se verifica em São Paulo, né, é uma diferença. Essa diferença toda dos modos de operação do PCC dos comandos cariocas, ela não é trivial, porque ela fornece uma importante chave para compreender, afinal, o que está em disputa quando esses comandos entram em guerra. Então, tomando por princípio, né, o caso das favelas e bairros periféricos do Rio de Janeiro, é muito fácil inferir que os comandos disputam pelo controle dos territórios onde a venda varejista ocorre. No entanto, essa hipótese da disputa pelo controle das rotas comerciais da região de fronteira, né, que passam pelas fronteiras internacionais, que foi aventada para explicar o conflito entre CB e PCC, ela exige uma série de suposições um tanto abstratas para parecer plausível, porque ela se ancora numa transposição incauta do modelo de controle territorial dos comandos cariocas, que disputou como paradigmático para o debate sobre o crime organizado no Brasil. Então, assim como em São Paulo, a capilaridade da incidência do PCC sobre a miríade dos pontos de vendas não se deu por meio de conquistas territoriais, é inverossímil que os conflitos na fronteira Brasil-Paraguai sejam pelo controle de rotas. Afinal, as rotas do tráfico, elas são diversas ligações possíveis entre as regiões produtoras da maconha e cocaína, espalhadas pelos 4 diferentes países vizinhos, né, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, né, que são países produtores, e as regiões consumidoras, que podem ser cidades brasileiras ou países além Atlântico, né? E entre o Brasil e os países produtores mencionados acima, existem cerca de 17 mil quilômetros de fronteira seco-fluvial, plana ou montanhosa, com paisagem urbana, rural ou coberta por floresta. A gente sabe, enfim, que as drogas entram no país pelas fronteiras internacionais dos diversos estados, transportadas em diversas, né, em grandes ou pequenas quantidades, em carros, caminhões, motos, ônibus, barcos, aviões, e mesmo mochilas de pedestres, bicicleta, que seja. Então, tem volumosos investimentos públicos e privados nas diversas forças de ordem que atuam nas fronteiras. Esses investimentos todos eles não são capazes de proporcionar um controle eficaz dos fluxos transnacionais de mercados ilegais. Nas áreas onde eu estudei, especificamente Paraná e Mato Grosso do Sul, são áreas onde tinha presença de
Exército, Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, batalhões específicos rodoviários da Polícia Militar, tem uma densidade institucional altíssima, investimentos, né, armamento, helicóptero, drone, câmera nas estradas, e tudo, né? E eles não conseguiam controlar esses fluxos. Como supor que uma organização criminosa pode exercer tal controle, né? Se o Estado, com todos os seus recursos, não conhece, não consegue. A nossa hipótese, então, ela é de que não são as rotas comerciais que estão em disputa, e sim os mercados de proteção, ou seja, as mercadorias políticas, né? Porque os traficantes, eles já abusam das diversas combinações de caminho possíveis entre um ponto e outro, e eles sabem já desviar desses obstáculos com os quais se deparam, porque, enfim, eles sabem recompor e multiplicar seus atores e estratégias sempre que um caminho é interrompido. O principal problema não é com o qual eles se deparam, não é a autorização para utilizar uma outra rota, afinal eles já partem de que eles não têm, né? E sim a garantia nas transações que eles realizam com os demais atores desses mercados. A garantia de que não serão roubados ou mortos ou entregues à polícia ou atravessados pelos seus parceiros comerciais. Então, é a promoção da paz necessária ao desenvolvimento de um mercado. É esse o principal papel desempenhado pelas alianças políticas que conformam os comandos, e é sobretudo nesse sentido que os comandos se assemelham entre si ao ponto de entrar em guerra, já que a gente viu que eles se organizam de maneira bastante distinta. É nesse ponto também, nessa oferta de proteção, que eles se assemelham de algum modo ao Estado. Segundo Charles Tilly, por exemplo, né, ele tem um artigo em que ele argumenta que o Estado é o mais bem-sucedido tipo de organização que pratica a extração e vende a proteção, e compara, produz uma analogia com o crime organizado para falar disso, só que o Estado tem a vantagem da legitimidade, né? O Tilly, inclusive, argumenta, né, sobre como a produção da guerra e a produção do Estado são interdependentes, né, historicamente. Mas, enfim, num contexto, e um pouco um ponto que eu estou querendo puxar nesse trabalho é do quanto a gente se empenhou para desconstruir analogias estatais e, ao mesmo tempo, é uma tentativa de retomada, de reposicionamento das analogias estatais, né? Eu vou chegar nesse ponto antes dos 5 minutos, se Deus quiser. Enfim, paz entre os ladrão e guerra com a polícia foi um mantra que pautou o surgimento do PCC, que foi formado na década de 90, né, no interior dos presídios. E esse coletivo ele assimilou o lema de paz, justiça e liberdade que tinha sido criado pelo CV já umas 2 décadas antes, né? E esses dois coletivos eles guardam em comum terem mobilizado essa retórica de guerra e paz para reduzirem os conflitos violentos entre os detentos, né, e organizarem a reivindicação, né, de direitos dentro do sistema prisional, e também em comum o fato de terem depois expandido essa influência para fora dos muros das prisões, né, e para fora dos estados onde eles surgiram, promovendo guerra e pacificação dos mercados ilegais, né, e dos espaços prisionais nessas diferentes regiões. Ou seja, guerra às drogas, guerra ao crime, guerra entre os comandos e pacificação são todas elas manifestações de uma mesma retórica de guerra e paz que ela cresceu junto com os comandos. E vale perguntar até que ponto é possível a gente falar em guerra, né? Porque, por certo, a gente não está diante de uma relação de violência regulada entre 2 estados. E tampouco, né, os comandos querem a tomada do Estado ou a declaração de independência de determinado território. Ou seja, não entra numa definição clássica de guerra, né? A menos que a gente aceitasse, sem nenhuma ressalva, essas analogias estatais de poder paralelo, crime organizado. No entanto, os sentidos da guerra elas estiveram sempre em disputa e pode significar mais do que o conflito armado entre 2 territórios. Afinal, a gente está aqui refletindo sobre pessoas e grupos que se pensam em guerra e expõem seus corpos em aventura de morte, o que deve bastar para que busquemos refletir sobre o que está sendo chamado de guerra e em que medida o recurso, esse léxico e as imagens que ele carrega afetam as dinâmicas da violência. O que vale também para a paz, né, que não é senão o outro lado dessa mesma moeda. Então, o que eu propus aqui, não vai dar tempo de explicar direito, era analisar essa retórica da guerra de paz numa inspiração, né, na abordagem da sociopoética formulada pelo Hurstfeld, com a qual o Daniel não concorda. Mas, enfim, que ele faz referência à função poética do Jacobson, mas não para assinalar a poesia da vida social,
mas dentro de uma perspectiva técnica, né, de tomar a poética enquanto abordagem analítica dos usos da forma retórica, referindo-se ao uso de sistemas simbólicos como forma de persuasão, produzindo efeitos performativos na vida cotidiana. Então, ao pesquisar sobre o crime, a gente se depara constantemente com uma série de oposições e categorias fundadas em distorções e reduções que são performativamente acionadas no cotidiano. Guerra e paz, lei, crime, Estado, poder paralelo, trabalhadores e bandidos, polícia e ladrão, certo e errado, proceder, bancada, nós, o alemão ou coisa, né? Em trabalhos anteriores, né, enfim, todos nós, nos juntamos ao coro dos pesquisadores empenhados em borrar essas separações, né? No entanto, eu tenho agora me empenhado, é um movimento novo, em tentar tratar essas reificações e essencialismos como estratégias sociais, né? E perguntar onde as pessoas acham essas oposições binárias que de fato empregam, ou seja, examinar como as usam nas suas negociações de poder. Ou seja, não me contentar em refutar o modo como os comandos são socialmente representados, a gente já refutou o suficiente, né? Porque se contentar em refutar isso seria desconsiderar uma dimensão muito importante, né, do fenômeno das facções. Essas imagens, elas, como poder paralelo, todas as suposições binárias, elas não são acionadas apenas pelo discurso da imprensa, das instituições encarregadas do combate ao crime, elas são também performativamente mobilizadas pelos próprios membros desses coletivos e populações que se encontram sob a sua influência, produzindo efeitos concretos sobre as dinâmicas da criminalidade violenta. Então, a imagem do poder paralelo, por exemplo, ela é evocada nas músicas de funk, de rap, né, de consagrados compositores populares, né, usam ela para comentar a vida social nas favelas, periferias, prisões. Então, e essas alusões ao poder paralelo revelam que também, da perspectiva dos envolvidos com os comandos, esses coletivos são enunciados como organizações que estão em guerra com as forças de ordem estatais e entre si pelo poder em determinados territórios ou áreas de atuação. Enfim, então, eles figuram, eu argumentei aqui que esses comandos são organizações menos coesas do que se pode acreditar, e, no entanto, eles figuram no imaginário coletivo enquanto unidades políticas suficientemente reais para que seus membros e opositores se engajem em trocas de mortes pela definição de suas fronteiras de atuação, ainda que essas fronteiras não sejam muitas vezes territoriais. Então, eu penso que eles são um pouco como, uma forçação de barra, mas algo que me inspira é pensar como as comunidades políticas imaginadas, a que Anderson recorreu para refletir sobre o nacionalismo e pensar o Estado-nação moderno para além da sua dimensão institucional, né? Que eles operam como uma extensão metonímica da família que permite a pessoas que nunca se conhecerão ou ouvirão a respeito uma da outra guardarem em suas mentes a imagem de uma comunhão. A ideologia faccional se assemelha, portanto, ao nacionalismo, na medida que é capaz de mobilizar as pessoas para matar e morrer em defesa de uma abstração. Eis aqui uma outra dimensão em que uma analogia estatal ela pode ter alguma procedência, pode ser explorada, né, deslocada. Mas o Anderson ele foi criticado por deixar de levar em consideração o impacto de pessoas ordinárias na forma que o nacionalismo assume localmente, reduzindo a imposição de uma perspectiva das elites, né, sobre o mundo cultural local. Isso vale também para o caso dos comandos, porque embora as rivalidades entre os homens que ocupam posições, né, altas posições na hierarquia político-empresarial dos mercados ilegais repercutam nas redes do crime, né, e produzam descontinuidade, mais no Rio até do que em São Paulo, é na enunciação performativa cotidiana que a imagem coletiva dos comandos adquire a sua forma, né, a ponto dos comandos muitas vezes fazerem presente até onde não há nenhum membro desses coletivos, como o caso das instituições do sócio-educativo. Já terminou meu tempo há muito tempo, né? Mas já vou parar. Só mais um parágrafo. Onde não tem nenhum membro desses coletivos, né, como nas instituições do sócio-educativo, que não pode ter membro batizado do PCC, né, na Fundação Casa, mas o PCC faz parte do enunciado como cadeias dominadas pelo PCC, né? E o PCC ainda se distingue como do CV no fato de ter um ritual para se tornar irmão, coisa que no PCC nem tem. Qualquer um pode evocar esse pertencimento ao CV, né? Enfim, não tem esse rito de passagem, ela não é propriamente um grupo social, é um dispositivo para produzir fronteira, um nome, né? Só que a fronteira demarcada por esses nomes dos comandos, elas se fundamentam numa autoridade radical, hostil, com o inimigo que deve ser eliminado. Ou seja, reivindicar uma identidade vinculada ao nome de um comando é se posicionar
no meio de uma guerra. Para fechar, né, voltando à questão da morte do Rafat, se isso tiver de fato produzido uma ruptura entre o CB e o PCC, a suposição mais plausível é de que a eliminação desse intermediário tenha afetado as relações de confiança entre os grupos de atacadistas, né, na região do Mato Grosso do Sul, recompondo as alianças políticas que mantinham esse mercado pacificado, protegido. A reverberação desse conflito para outras regiões não é uma consequência óbvia nem imediata, mas é compreensível que aumente as expectativas de traição nas relações que separavam nessa aliança entre os dois comandos, né? Ou seja, que isso reverbere, né, nas relações de proteção, dos mercados de proteção, e que, enfim, a proteção que é representada por essa aliança de CB e PCC, e que isso sim pode ser suficiente para deflagrar uma guerra. Desculpa, eu falei muito mais do que eu... Obrigado, Carolina. A hora está um pouco adiantada. Eu vou fazer um breve comentário e vou abrir para uma única rodada de perguntas. Então, todos os que quiserem fazer questões, aproveitem essa única rodada e vocês vão responder essa única rodada, para não ficar muito tarde, ok? Bom, o Fernando apresentou para a gente uma interessantíssima questão, que é a questão de se pensar os problemas que são colocados hoje como problemas atuais, problemas, né, do tráfico, problemas dos mercados legais, na verdade como uma questão de uma economia política de longa duração. Uma economia política que, na verdade, não pode ser compreendida seccionando o presente do passado, mas, pelo contrário, vendo o quanto há de continuidades, né? Para isso, ele nos apresentou esse caso que foi apresentado de um produtor, né, de borracha, né, e os diferentes caminhos, alguns tortuosos, que passaram, inclusive, pelos investimentos públicos da região e tudo mais, e que conduziram à atual configuração de mercados ilícitos, né, em Rondônia. Daniel Hirata, de um outro ângulo, mas dentro de uma problemática que tem muito a ver com a apresentada pelo Fernando, mas agora olhando pelo ângulo do governo, pelo ângulo da governamentalidade, se pergunta como é que o governo faz para definir, classificar, caracterizar as áreas que exigiriam intervenção do Estado, né? Então, ele nos mostra como as estatísticas, a definição das rotas e das políticas de segurança estão bastante ligadas entre si. E que, na verdade, grande parte daquilo que é visto ou compreendido como sendo os lugares perigosos, as áreas críticas, na verdade, são as áreas de maior atuação do Estado, são as áreas de densidade institucional. Portanto, como nós que estudamos a questão da criminalidade nas cidades já sabemos, né, os dados da polícia nos dizem muito mais sobre o trabalho da polícia do que propriamente sobre o trabalho da criminalidade. E, finalmente, Carol fecha essa mesa, que não é coincidência, na verdade, é uma mesa que, de certo modo, o pessoal trabalhou junto, tem muitos pontos em comum, também tem diferenças, mas que resultou em uma parte importante dessa pesquisa que nós participamos, que fizemos a cargo do Ministério da Justiça, entre 2013 e 2015, uma enorme pesquisa, que eu acho que vocês deveriam procurar ver, pelo menos o sumário executivo, que já está na disposição da internet. A Carol nos mostra, não é, toda essa, em torno dessa retórica toda de guerra, paz, poder paralelo e tudo mais, o quanto estão em questões, na verdade, diferentes práticas de soberania. É essa a palavra. São diferentes práticas de soberania, né?
a soberania do Estado, a soberania ou as diferentes práticas de soberania dos grupos, armados ou não, articulados em rede ou não, né, etnicamente diferenciados ou não, que, né, de algum modo, exercem, em certo momento, seja territorialmente, seja controlando os controladores, está controlando os agentes públicos encarregados do controle, né, como é que eles efetivamente exercem uma parcela de soberania. E o quanto essas práticas de soberania precisam se apoiar na oferta e na troca de mercadorias políticas. Eu acho que as discussões que Carol nos traz sobre os comandos, sobre o PCC, sobre as diferenças entre PCC, Comando Vermelho, sobre o quanto há ou não efetivamente uma guerra entre eles pelo controle de rotas, ou quanto efetivamente o controle de rotas depende de articulações quanto aos controladores, né? Tudo isso, na verdade, é uma agenda de pesquisa. Os 3 trabalhos apresentados aqui são trabalhos in progress, né? São work in progress, estão ainda em desenvolvimento e eu acredito que são extremamente fecundos, né, para a produção de outros trabalhos que possam aproveitar essas boas ideias. Então, basicamente isso que eu queria dizer, né, eu queria deixar aqui uma questão: como é que se controla uma rota? Né? Se controla uma rota como? Né? E se nós, essa é a grande questão, porque controlar uma rota, como disse muito bem Carol, significaria que o Estado brasileiro, com todo o dinheiro que ele tem, todo o poder que ele tem, com toda a capacidade militar, policial, né, ele não consegue controlar. Então é preciso saber como é que se controla uma rota. Isso é muito importante. Se nós conseguirmos responder aí, eu acho que eles estão próximos disso, né, nós vamos entender melhor como é que as coisas funcionam. É isso? Lá na Colômbia foi lançado um livro do meu amigo Jorge Giraldo, que tem como título uma antropologia fora da lei. Isso é interessante. O que quer dizer fora da lei? Quer dizer uma antropologia que quer pensar como é que funcionam esses mercados sem o óculos legal, porque com o óculos legal você não enxerga o que está acontecendo. Né? Você fica numa posição, digamos, em que você já filtrou, né, o que está rolando ali. Né? E fica num binário, num sistema binário, legal e ilegal, quando as coisas são mais matizadas, infelizmente, muito mais complexas. É um pouco isso. Eu queria dizer também que vocês agradeceram a mim, mas eu não participei, né, da organização desse seminário. Quem organizou esse seminário foi Daniel Disse, Daniel Irata e Joana Vargas, lá dos Estados Unidos. Então, eu estendo o agradecimento a eles, aos 3. Então vamos lá, vamos abrir então para uma rodada só de perguntas. Eu peço a vocês que tomem nota, porque só vai ter essa rodada mesmo. Alô? Então, na verdade, ou seja, eu queria, do que eu entendi do que vocês disseram, eu queria articular as perguntas para os 3, tá? Porque quando eu vi, assim, a fala do Fernando, então me dava a impressão, assim, que, digamos, o contexto era, por um lado, um contexto que a gente poderia chamar de precariedade institucional do lado boliviano. Quer dizer, a Bolívia tolera a circulação de motos e de carros roubados, ilegais, enfim, ou seja, tolera. Então, você diz, bom, uma situação de precariedade institucional. E, por outro lado, quer dizer, a dificuldade do controle, né, da passagem, quer dizer, tanto num sentido como no outro sentido, ela está aí ancorada, pelo que eu entendi, se eu entendi corretamente, quer dizer, num contexto geofísico que é de difícil controle
também, de certa maneira, provavelmente, quer dizer, na insuficiência de recursos da Polícia Federal, tá certo? Quer dizer, para controlar as passagens nesse contexto geofísico, que é um contexto difícil, digamos assim, né? Bem, aí vem o Daniel e diz que, digamos, que na verdade os pontos problemáticos são, entre outras coisas, os pontos de maior densidade institucional. Então, eu queria entender, quer dizer, como é que articula, ou seja, então, no caso que o Fernando estudou, como é que fica? Tem forte densidade institucional ou não tem? Porque quando eu ouço falar dele, eu acho que não tem, tá certo? De passagem, enfim, eu não sei se eventualmente te escapou, ou talvez não tenha te escapado, mas o Vargas Llosa, sobre a Colômbia, tem uma discussão que eu acho que é muito interessante sobre essa questão, entende, das pesquisas da ONU, como é que define a qualidade da cocaína, etc. Se por acaso tiver escapado, né? Então, ele está lá, o artigo no qual eu estou pensando, no livro que o Michel editou, tá? E do qual você também participa. Então, aí eu chego na questão da Carolina, que eu acho que a questão que se coloca, eu tenderia a dizer o seguinte, não é como é que se controla uma rota, mas é como é que se constrói uma rota, né? Porque aquele mapa de 2012 que o Daniel mostrou, ele não diz nada, tá certo? Ou seja, ele tem um monte de flechas que podem variar de ângulo, entende? Quer dizer, mas que, na verdade, não dizem como é que socialmente, né, a construção das rotas se dá. E eu acho que essa questão é a questão verdadeiramente importante, né? É bem rápido. Bom, essa pesquisa, aliás, eu li, Michel, eu li o relatório, parabéns a todos que participaram. Pesquisa de fôlego, impressionante, né? E eu queria só situar onde é que ela situar essa pesquisa num contexto político maior e talvez fazer sentido aqui por que isso tudo. Essa pesquisa se situa num momento, né, foi gestada um pouco antes, claro, mas se situa num momento que o governo federal fez uma inflexão importante na sua política de segurança pública. Havia sido apresentada à Presidenta da República um Plano Nacional de Redução de Homicídios. A Presidenta simplesmente ignorou o plano e textualmente, né, disse, isso não é comigo, não tem nada a ver com homicídios aqui, né? E 2 meses depois sai, né, uma prioridade para a criação da ENAFRON. Bom, e essa pesquisa está inserida aí. Então eu queria colocar esse contexto para problematizar esse objeto que o Daniel, né, está falando lá. Por que tudo isso, né? Se eles já sabem tudo isso, né? Enfim, essa construção simbólica da fronteira, né, da baixa densidade do lado de cá, né, a ideia de que as nossas fronteiras precisam ser protegidas. Essa ideia é tão forte que aqui no Rio de Janeiro também se fala, olha, problema são fronteiras, porque os fuzis entram pelas fronteiras. Bom, eles não entram pelas fronteiras, eles entram pelos portos. Quer dizer, se você, né, entram pelos aeroportos, e eu às vezes brinco. E curiosamente, eles entram pelas fronteiras, mas eles só gostam de vir para o Rio de Janeiro para pegar a praia, porque eles não vão para todos os, eles não vão para Curitiba, para ele não deve, fuzil não deve gostar de chuva, né? Porque eles só vêm para cá. Enfim, né? É isso. Bom, 2 minutos para cada um, curtinho. Obrigado, Michel, obrigado,
Daniel, Carol, super boas apresentações. Só uma resposta curta para a Angelina. Na verdade, na minha apresentação, ficou essa imagem de precariedade, mas um dos pontos fortes da presença institucional também, Guaxará-Mirim. Tem uma coisa interessante que eu não apresentei, são muitas coisas, né? Mas, juntando com as coisas também que a Carol apresentou e com as coisas do Daniel, o delegado e o chefe do batalhão da PM, os dois em Guaxará-Mirim eram originários de Paraná. E na entrevista com eles, como eu fiz pesquisa em Foz do Iguaçu, e conheço na fronteira com o Paraguai, falando sobre a forma de atuação das instituições de segurança lá, os dois foram enfáticos e analisando, digamos, depois operações e demais, alguma questão tem a ver, achavam que as forças lá eram muito mais honestas que, por exemplo, na referência deles, seu lugar de origem. E eu tenho trabalhado no Paraná, o discurso das instituições de segurança lá sempre foi super, comparativamente com o Paraguai, impossível de ser comparado com uma instituição séria. Bom, o ponto deles é todo o contrário, reforçando um pouco a presença institucional e os problemas de segurança. Segundo eles, todos, na experiência deles, trabalhando na fronteira com o Paraguai, e os amigos e demais, tem um envolvimento imenso na regulação dos mercados, coisa que na fronteira com Rondônia não tem tão presentemente. Tem sim em Porto Velho, tem outras articulações e demais, mas há uma proximidade maior. Essas são coisas para investigar. Mas eu acho que a principal questão, e acho que Carol e Daniel, Carol sublinhou bem isso também, que tem a ver com os portos e aeroportos, tem a ver com por onde circulam as coisas, né? Que em maior medida você tem o trabalho cotidiano no Rio, que é cotidiano e é, digamos, imenso, mas depois tem a grande circulação. O atacado circula por outros meios, e circula por avião, e aí tem outras conformações para seguir, né? Meio minuto ou mais, eu acho que tem uma questão que conecta o que Daniel apresentou e a tua colocação das políticas, é que o grupo de pesquisa que faz a pesquisa, que também trabalhou conosco, que é o RETIS, que é um grupo que maior conhecimento desenvolve sobre fronteiras, que vem desde a década dos 90 e 2000, digamos, eles desenvolvem o programa de desenvolvimento na faixa de fronteira, na época do governo de Lula, que é a primeira vez que se concebe uma política de fronteiras unificada para toda a faixa de fronteira, onde se criam todas essas categorias e essas formas de representação, mas com uma estratégia específica, não de segurança pública, sino de desenvolvimento. O programa é desenvolvido no Ministério da Integração, propõe como desenvolver a faixa de fronteira a partir da interligação com os países vizinhos e demais. A mudança de signo no governo de Dilma é o que vai trazer essas discussões e esses novos mapas que a Daniel chama a atenção de áreas críticas que também são desenvolvidas por eles, chegando às respostas dele agora. Rapidinho, 2 minutos também. Vou começar pelo inverso. Arthur, tem um pequeno artigo que eu escrevi que é justamente isso que você estava falando. Quer dizer, se a gente recupera um pouco como é que as coisas foram conduzindo ao ENAFRAM, de um lado você tem já uma construção institucional anterior, né? os pelotões de fronteiras, as especializações das polícias estaduais nesses lugares, mas de outro lado tem um jogo de empurra interessante. A cena que eu descrevo no artigo é a seguinte: você tem em 2010 uma crise das UPPs aqui no Rio, e aí o Beltrame vai dizer: não adianta a gente fazer política de unidades pacificadoras no Rio se as fronteiras escancaradas não são controladas. E de outro lado você vai ter o Marcelo Freixo, que do ponto de vista do espectro político ideológico, está no outro lado, criticando o programa das UPPs e dizendo:
ao PP, criminalização da pobreza e tal, não, o que tem que se fazer é controlar a fronteira. Então há digamos, consenso desse ponto, numa coisa que é absolutamente divergente em todos os outros, de que precisava tratar dessa questão do ponto de vista das discussões das grandes cidades, dos estados do Sudeste, etc. e tal. E aí isso, de alguma maneira, se conecta com essas experiências que vão ser, o PFRON, tal, que já estava sendo... como não tem como... eu entendo um pouco do bastidor de... Sem discordar dessa convergência imaginária sobre a fronteira, tem um item que não pode ser desconsiderado, chamado cifrões, né? Quanto isso, exatamente. Aportado? Muito mais do que para o Enafron. Muito mais. Muito mais. Enfim, tem um jogo, digamos, político-institucional dentro do Brasil que levou a questão, né, da segurança em nível federal para as fronteiras. Não só os atores internacionais, sino os próprios pesquisadores sobre segurança. Digamos, a entrada de todos nós, eu estava antes de falar do comércio, mas a entrada dos pesquisadores de segurança pública nas ciências sociais na fronteira se dá. Também. Aí, enfim, como situando o que eu falei, né? E usando um pouco, gostei dessa coisa da antropologia fora da lei. Na verdade, a minha tentativa era fazer uma antropologia dentro da lei, ou seja, não tirar o óculos para ver como funciona e falar, bom, como é que é uma rota, eu vou dizer como é que é a rota, eu não sei, mas fazer o movimento inverso, tentar exteriorizar o óculos, olhando pelos óculos e mostrando que tem um óculos. Inclusive, essa é uma metáfora do De Rosé que eu gosto muito, quer dizer, a estatística ela é um óculos porque ela permite a gente ver as coisas melhor, mas ao mesmo tempo, quando a gente tira o óculos, a gente percebe o que a gente está mirando, né? Enfim, exatamente, a ideia era mostrar o óculos. Portanto, não tanto dizer como as rotas são, mas como o Estado brasileiro percebe essas rotas e por que caminhos essas rotas elas são construídas. Porque, digamos, tem uma questão aqui que eu acho que é de interesse público, que é as estatísticas têm esse sentido, digamos, publicizante, que é o que dá sustentação para o debate. Então, os mecanismos de produção da estatística eles têm que ser explicitados para que o debate público ele possa avançar, quer dizer, se a gente não pode questionar as estatísticas que conduzem as ações públicas, não tem sentido público nenhum nisso, né? A beleza das estatísticas como instrumento publicizante é justamente elas poderem ser questionadas para a gente avançar na construção de um certo problema, de uma certa questão. Então, vai um pouco nessa direção a coisa. Isso por um lado. Por um outro lado, e conectando com as falas da Carol e do Fernando, e eu acho que isso é alguma coisa que a gente concorda bastante entre nós, há que se considerar, do ponto de vista dessa economia política que o Fernando construiu, as relações com a própria institucionalidade, ou seja, a economia política ela não se faz dentro do campo do social, enfim, ela se faz em algum lugar que, ao mesmo tempo, constrói a institucionalidade pela precariedade das suas ações ou pela presença das suas ações, independente do caso. Então, incluir a institucionalidade na economia política, senão você não entende como é que, a pergunta do Michel, como que se controla uma rota, você não entende se você não considera isso também, né? Enfim, é assim que eu enfim, todos os relatos que a gente tem, as histórias que a gente colheu, o material que a gente montou, são de uma obviedade impressionante dessa relação, enfim, vocês mesmos trabalharam com o material da CPI justamente esse tipo de relação com a institucionalidade para a produção das rotas, né? Enfim, eu acho que é um pouco por aí que talvez a gente tenha que conduzir essas nossas pesquisas, né, futuras, uma agenda de pesquisa mesmo, sem querer me alongar. Queria agradecer os comentários do Michel, no corporar.
Com relação à pergunta da Angelina, né, que, enfim, se em vez de pensar sobre como se controla uma rota, se não vale a pena pensar sobre como se constrói uma rota. O que eu tentei argumentar um pouco no texto, na verdade, é de que não se trata propriamente de rotas, né, porque nos mapas, o que é a rota? Na verdade, ela é algo que é produzido no mapa, cartograficamente, que é uma linha reta que eles desenham entre um ponto de saída e um ponto de chegada. Então, se sabe que, enfim, principalmente a maconha, que vem do Paraguai, passa pela fronteira do Mato Grosso do Sul, do Paraná, ela vai para São Paulo, Rio de Janeiro e as capitais do Sudeste. Que a maconha que abastece o mercado do Nordeste, principalmente, tipo assim, são coisas que vão se sabendo pelo mercado, pela qualidade da droga, ou, por exemplo, né, das rotas de cocaína, que passa por Corumbá, tem-se isso mapeado, aí se desenha uma linha reta entre as possíveis passagens disso. Só que, na verdade, essas rotas são várias formas que isso pode passar, e não existe ninguém exercendo o controle. Se eu quiser ir agora para a fronteira do Mato Grosso do Sul, tentar comprar maconha para trazer, eu posso. Tem grande chance de dar certo e grande chance de dar muito errado. Por quê? Porque não é que no Rio de Janeiro vão falar, peraí, qual é a sua facção? Não faz diferença, eles vão comprar a droga em função do preço, da qualidade, outras questões, não importa muito isso, né? Chegar aqui. Inclusive, eu conheço pessoas de fora do contexto do tráfico de favelas que já venderam droga. Eu trabalhei no tráfico de classe média, já venderam, abasteceram, não tem uma centralização, né, desse fornecimento de atacado no Rio. Mesma coisa também. Agora, qual é a garantia que eu tenho de alguém, beleza, chega aqui, vem pra cá com os seus 50 mil reais, que eu vou te vender uma cocaína. A chance de me matarem, me jogarem no meio do mato e levarem esses 50 reais é enorme, né? A chance de simplesmente, se alguém está querendo me prender, roubar os 50 reais, ele me prender ainda, não sei, é enorme. Então, é necessário ter recomendações, ter rede de amizade, quem está te indicando, essa pessoa que te indicou é amigo de não sei o quê. E isso está consolidado por uma coisa maior, que não necessariamente as pessoas precisam se conhecer, que é a facção. Então, né, eu sou lá, sabe, de tal quebrada, não sei o que, ligado a bababá, tenho ligação no PCC, estou em contato com a cadeia tal, não sei o que, e a outra pessoa. Então, você tem algo que vai te amparar naquela relação, que sabe, aquele cara, ele é minimamente recomendado para ele não poder te matar, te jogar no meio do mato, não poder te entregar para a polícia. Então, esse tipo de confiança, esse tipo de proteção, que é, né, articulada pelas facções, pelos comandos. Mas o que acontece é que, às vezes, né, quando você tem os pequenos atacados, por exemplo, isso não quer dizer que agora, se Mato Grosso do Sul está sob o controle do PCC, já estava antes, quando a gente fez campo lá, só se falava em PCC. Né? Só que isso não quer dizer que não tinha gente. Eu conhecia gente ligada ao Comando Vermelho que estava vindo buscar em fronteiras que não eram, né, que não eram do Comando Vermelho, entendeu? Porque isso não impede de você ter um contato específico lá. Só que, principalmente as relações de grande atacado, elas estão amparadas pelas negociações e pode haver ruptura, porque alguém falhou em algum momento. Tem rupturas que vão mudar e que vão repercutir via imprensa, inclusive, via salves, né, nas cadeias, mas via imprensa também, repercutem para outros lugares. Como é que isso repercute é muito difícil ainda, né? Exige uma atenção maior para pensar sobre isso. Agora, próprios índices, né, de presença e ausência das facções, eu me lembro, quando eu estava fazendo campo no Foz do Iguaçu, a gente foi, eu e Brista, fomos visitar alguns presídios, aí viram o diretor do presídio, não, porque aqui em Foz do Iguaçu não tem PCC. E de fato os presos falavam, não, o PCC não tem que parar aqui, passam direto pela ponte e vão embora, vai resolver os assuntos em outra cidade, não tem. Ele falou, aqui na prisão não tem PCC, não tem não sei o quê. E quando chega um preso falando em direito, essas coisas, já transfiro logo, já sei que é faccionado. Então, assim, né, um índice de PCC ou não era falar em direito. Enfim, eu só quis chamar a atenção para o fato de que essa construção de rota, ela na verdade estabelecer em linha reta por coisas que não são retas, por coisas que tem diferentes escalas, diferentes caminhos, diferentes formas de controle, mas que a facção opera como um respaldo, né, para isso. Muito bem, então vamos. Eu estou me coçando aqui para falar, mas não vou falar, porque já está muito tarde. O estacionamento vai fechar e o meu carro vai ficar preso lá. Esse aqui é o problema. Mas olha, o que eu vou dizer não tem nada
nenhuma. Eu acho que esse seminário, né, mais um franco-brasileiro, tem trazido uma contribuição importante. Nós esperamos, inclusive, que saia um dossiê com os trabalhos apresentados nesse seminário, em breve. Vamos aguardar a coordenadora brasileira, a professora Joana Vargas, retorne ao Brasil. Ela deve chegar em meados de dezembro. E o professor René Lévy, que está organizando o último seminário desse convênio, que vai ser realizado na fronteira com a Europa, isto é, no Amapá. A fronteira com a França. A maior fronteira que a França tem com o Brasil. Então, está dentro do que eu queria saber. Um abraço para todos e fim de seminário.